Ei, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, nessa aula, a gente está mergulhando nos estudos da dança contemporânea por um olhar dos artistas mineiros, que são artistas com quem talvez a gente cruze no nosso dia a dia, caminhando ali por BH, região metropolitana, e alguns que eu tenho o privilégio de trabalhar, de estudar, de fazer cursos e que eu incentivo vocês a conhecerem de perto, né? E hoje a gente vai assistir da série Retratos da Dança da Rede Minas, o episódio que quem fala é a Marise Diniz. Então, eu assistindo esse episódio, a Marise Diniz foi minha professora lá na Arena da Cultura, né, que é a Escola Livre de Artes Arena da Cultura, que é uma escola pública de artes que fica ali no coração de Belo Horizonte e que também se estende para as periferias, o que eu acho maravilhoso, porque além de ter um lugar ali no centro, o fato dela se estender para as periferias, em centros, em locais, nos faz ver que o coração de Belo Horizonte também é a periferia. Também são os lugares periféricos, enfim, com tudo o que vem nessa relação com a palavra e com o viver a periferia. E aí eu comecei a pensar nos nossos estudos e como a gente tem falado e aprendido que não é a dança que é contemporânea, é o pensamento que é contemporâneo, né? Então, o tema da aula de hoje é: mas isso é dança? Então, eu queria compartilhar com vocês um poema de uma poeta contemporânea, que é a Marília Garcia. E essa poesia contemporânea, para mim, ela faz muito sentido, porque ela mostra muito bem o fluxo do pensamento. É uma poesia escrita no fluxo das sensações, de tudo que nos atravessa, e o pensamento é assim. A gente de repente está aqui falando de dança e está pensando: ai, o que eu vou fazer para janta? O que eu vou comer? Nossa, mas eu tenho que trabalhar amanhã. Então, enfim, o nosso pensamento, né, ele faz múltiplas conexões e não vamos entrar aqui na questão de foco, né? Mas é porque a gente é atravessado o tempo todo, né, por informações, mas também por sensações, por sentimentos, responsabilidades, enfim. Tô falando aqui o foco, né, a gente tentar entender, falar o que é certo, o que é errado, não. É só a gente constatar isso e ver que a nossa mente, a nós, né, vamos falar só de mente, como se tivesse apartado do corpo, mas é que nós somos capazes também de lidar com toda essa multiplicidade que é a vida e que é ser humano. Então, eu vou compartilhar com vocês a poesia que está no livro Um Teste de Resistores, da Marília Garcia. Deixa eu voltar aqui que eu tô com ele aberto. Ele ele chama assim: a poesia é uma forma de resistores. E nessa poesia ela traz todo o cotidiano. Eu acho que eu tenho buscado falar com vocês sobre uma dança que é feita no cotidiano e nesse novo cotidiano que é em casa. E nessa poesia ela traz uma pergunta: mas isso é poesia? Né, essa pergunta está em francês. Eu não vou ler aqui não, porque eu tenho medo de falar errado. Medo não. Enfim, né? E aí a minha pergunta para vocês fica:
Mas isso é dança? O que é dança, né? E aí o meu convite é para vocês assistirem ao vídeo da Marísia Diniz e ler o poema da Marília Garcia. Ou, ao contrário, ler o poema da Marília Garcia e depois assistir o vídeo da Marísia Diniz. É uma experiência, tá? Experimentem. Experimentem. Aí eu vou falar aqui uma frase de um filósofo que eu gosto muito, que eu estudo, que é o Deleuze, também filósofo contemporâneo, da chamada filosofia da diferença, filosofia contemporânea. Estamos falando tudo de contemporâneo, né? Contemporaneidade. Que é assim, não interpretem, experimentem. Aqui, interpretação, estou focando mesmo no sentido bem cartesiano e linear da palavra, que tudo a gente tem que saber com esse pensamento cartesiano, que tudo tem um começo, meio e fim, que segue uma lógica, tá? Mas a arte contemporânea, a dança contemporânea que nós estamos estudando, ela vem colocar uma outra lógica, que a partir de Deleuze eu afirmo que é uma lógica das sensações, é do que eu sinto. E aí eu tô fazendo uma miscelânea, uma panaceia de pensamento da filosofia contemporânea com a poesia contemporânea, com a dança contemporânea. Aí eu trago aqui Marísia Diniz, trago Marília Garcia, trago Gilles Deleuze. E o que isso tudo tem a ver, né? Bom, para mim tem a ver. E aí eu queria que vocês pensassem no fazer artístico, no fazer dança, que vem das sensações, do que eu, sem desprezar nada, sabe? Sem falar assim, ai, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Ai, isso aqui pode, isso aqui não pode. Isso aqui é dança, isso aqui não é. Mas qualquer coisa pode ser dança? Mas dançar é fazer qualquer coisa? Como que eu transformo tudo isso em arte? É aí que entra a necessidade da gente aguçar a nossa sensibilidade de artista. E eu espero que isso tudo esteja fazendo sentido para vocês. Então, a partir, né, de tudo isso que eu tô falando, e do que vocês vão ver e ler e ouvir, eu queria que vocês pensassem se o que vocês estão fazendo, se o que a gente está fazendo, se a gente pode fazer em casa, dança, tá? E aí eu queria que vocês pensassem em algumas coisas que, se vocês quiserem, vocês podem pegar uma caneta, um caderninho, fazer como eu aqui. Eu coloquei algumas palavras que eu destaquei, que foi improvisação, imagem, o não espetáculo, a necessidade maior que eu tenho de falar, de me expressar, do que de tocar o outro. Ah, mas não é importante tocar o outro? Sim, se tocar o outro, maravilhoso. Mas a Marise nos faz pensar que não é que eu tenho que tocar o outro como se o outro dependesse da minha arte. Eu tenho uma necessidade de me expressar enquanto artista. Então, eu queria falar de experimentação, de se lançar em uma busca de experimentar sem interpretar, no sentido assim, sem pressupostos, sem julgamentos. Isso é feio, isso é bonito, isso é certo, isso é errado. Ai, mas eu tô fora do padrão de dança que eu considero belo. Sabe, vamos questionar o que é belo, o que tem padrão, por que a minha dança não pode ser dança. Eu queria que vocês pensassem no sentido da dança para as pessoas. A dança faz sentido? Você pode pegar essa frase, a dança faz sentido, e colocar no final dela um ponto final. Você pode pegar essa frase e colocar um ponto de interrogação.
A dança faz sentido. Ou você pode chegar no final dela e colocar um ponto de exclamação. A dança faz sentido! Ou você pode chegar e colocar uma vírgula. A dança faz sentido, vírgula. E aí vamos esperar o que vem depois da vírgula. A dança, ela precisa estar num grande palco, um cenário para acontecer. A dança, ela pode estar bem próxima de mim e de qualquer pessoa. Enfim, e eu quero que nisso tudo, eu quero não, são pistas que eu tô dando, tá? Não tem querer. Tem desejo da gente pensar em ampliar, em amplificar os sentidos da dança na nossa vida e no mundo. E também para a gente quebrar um monte de preconceito, um monte de tabu em relação à dança, do distanciamento. A Marise, ela fala assim, quando perguntam o que eu faço, eu falo assim, eu sou bailarina. As pessoas, que lindo. É como se fosse algo tão fora da realidade. Eu vivo isso, porque eu vivo da dança, eu vivo pra dança, né? É minha profissão, né? E parece mesmo, que lindo, que sonho, fica naquele lugar da utopia. Não, isso é realidade. Eu vivo, eu sinto, eu sofro, eu me alegro, eu vivo momentos de êxtase, de glória, maravilhoso, palmas, aplausos, espetáculos, figurinos. Eu vivo momentos de dor, salário que não chega, enfim, conta para pagar e, meu Deus, dá para viver da dança. Enfim, são várias questões que eu estou compartilhando aqui como profissional da dança, mas que eu compartilho com liberdade com vocês que são meus alunos e alunas, porque eu sei que há um desejo aí de se dedicar integralmente, né, para essa arte. Enfim, aí eu quero que vocês leiam essa poesia de Marília Garcia. Aí vou passar um exercício que eu aprendi com a Flávia Pérez, que é uma outra escritora maravilhosa, uma colega minha de Belo Horizonte. Eu sou muito fã dela. A gente está no mesmo programa de pós-graduação lá na FAI, UFMG. E uma vez num exercício, ela que me apresentou Marília Garcia, num exercício de escrita, ela falou assim, olha, pega esse poema da Marília Garcia e substitua a palavra poesia por uma outra palavra, tá? Aqui eu peguei a pergunta que ela coloca, mas isso é poesia? E coloquei, mas isso é dança? Aí eu quero te incentivar a toda vez que aparecer a palavra poesia no poema de Marília Garcia, pode ser na sua segunda leitura, a você trocar por dança. E depois, se você quiser trocar por uma outra coisa, que tenha muito sentido para você ou não, que seja muito comum, muito banal. Pode ser sofá, pode ser cachorro, pode ser macarrão, não sei, estou só dando exemplos para a gente abrir a nossa mente, né? E aí, gente, então, assistir o vídeo, ler a poesia, fazer essa troca de palavras e experimentar. Uma coisa que a Marise faz, ela faz um uso das imagens que parece que ela se confunde com as imagens. Há uma confusão no sentido de fusão mesmo, sabe? E que isso se torna poético, né? Dançar para mim é fazer poesia mesmo com o corpo, por mais que clichê que possa parecer essa frase. Mas é que a poesia me ajuda a pensar. E a pensar a dança e a pensar a vida, sabe? E aí eu pensei da gente fazer um exercício de pegar uma imagem simples da nossa casa, pode ser um vaso, pode ser uma janela com cortina, sem cortina, um sofá, um tapete, uma cozinha, mesa. O que tem aí na sua casa que você pode transformar e compor seu corpo com isso e dessa composição fazer algo novo? A composição é isso, a junção de coisas diferentes
e dessa junção a gente cria algo novo. E com a sensibilidade, pode ser transformado sim em arte. Por que não? Vamos tirar a nossa arte do simples, do cotidiano, tá? Do que é importante para você, ainda que o importante seja o banal, como beber água, mas que é vital. Entende? Eu queria trazer para a gente a noção de um pensamento dança, né? Angélica Munhoz é uma pesquisadora que tem me feito pensar muito nesse pensamento dança. E aí eu fiquei pensando, será que é possível a gente criar uma dança, fazer um espetáculo, ainda que seja de poucos minutos, na nossa casa, para nossa família? Enfim, eu estou lançando sementes ao vento. E aí eu espero um retorno de vocês. Então vai seguir em PDF o livro da Marília Garcia, vou colocar as páginas, é o último poema do livro, e vou enviar o link do vídeo, tá? Um beijo, a gente se fala.